Olá, sejam bem-vindos a esse mini curso de precificação de balões e cestas. Meu nome é Camila Costa e hoje eu vou te mostrar como pode ser descomplicado a precificação de balões e cestas. Eu sei, você monta seus produtos, tira foto, posta na rede social e quando o cliente pergunta qual valor, você não sabe responder porque você ainda nem precificou. E aí você vai, olha o preço do concorrente para cobrar valor parecido ou até menos e você nem sabe às vezes se aquele concorrente é da sua cidade ou não, porque tudo isso tem diferença, principalmente em relação a se o seu concorrente já é alguém grande, já é uma empresa grande e você está começando, provavelmente você compra materiais ainda no varejo e isso significa que você paga muito mais caro pelos materiais, sendo assim você tem que cobrar mais caro do que o seu concorrente. O seu concorrente, se for uma empresa grande, ele compra os materiais dele no atacado e consequentemente ele paga muito menos por cada item que ele vai adicionar ali. E dessa forma ele pode sim cobrar um pouco menos. Então, gente, não se baseie no valor do concorrente. Todo mundo já fez isso, todo mundo já perguntou o preço de concorrente, né? Eu também já fiz isso, mas você precisa se basear no seu próprio preço, porque senão você não vai lucrar e você não vai conseguir crescer a sua empresa. Então é importante que você faça os seus cálculos certinho, dedique tempo mesmo a isso, porque é uma parte muito importante. Às vezes a gente se concentra somente em ficar na parte operacional, realmente montando, deixando tudo lindo, e esquece um pouco dessa parte que é tão importante. Por isso, uma das coisas muito importantes que eu sempre bato na tecla é, você precisa se diferenciar, porque quando você tem um produto diferenciado, você pode cobrar mais por ele e o seu cliente vai estar disposto a pagar, porque é um produto que ele não encontra em qualquer lugar. Dessa forma, ele vai valorizar, ele fala, nossa, esse daqui eu não encontro mais em nenhum lugar, então vale a pena pagar aquele valor. É sempre importante buscar a diferenciação por isso. Então vamos lá para etapas que envolvem a precificação. A primeira delas é despesas fixas. E as despesas fixas variam muito, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Se você trabalha de casa, provavelmente você não paga aluguel de um espaço, mas digamos que você reservou um quarto da sua casa para montar seu espaço, seu ateliê, seu escritório. Então é importante que esse espaço você calcule ali o valor que seria equivalente ao aluguel dele para que você inclua no seu preço. Eu sei que no começo a gente tem medo de colocar esses custos, mas eu vou mostrar para vocês na prática que pequenos valores assim não vão deixar seu produto muito mais caro. Então, digamos que você não tem ainda esse escritório, então você não vai incluir aluguel. Mas é bacana que você inclua sim, caso você não tenha esse espaço, você está trabalhando na sala da sua casa. Então, claramente você não vai deixar um valor do aluguel para que você pague, para incluir no seu custo. Mas eu sempre recomendo que você coloque pelo menos um pouquinho, porque se você tem a pretensão de ter um dia, montar um espaço físico, depois seu preço ia mudar muito. Então é bom que você já tenha um valorzinho ali para que fique meio parecido o preço depois, para você não aumentar seu preço de uma hora para outra. É importante você incluir o quê? O seu MEI, né? Porque quando a gente começa, é importante a gente já regularizar e ter um MEI, principalmente por conta de quando você começar a atender empresas, você vai precisar emitir notas fiscais. Então é importante você abrir seu MEI. O MEI, ele é em mais ou menos R$66 por mês. Então isso é uma despesa fixa. Todo mês você vai ter que pagar os 66 do MEI. Outra coisa importante, internet. Isso é muito importante que tenha incluso na sua despesa fixa, porque é uma coisa que você precisa o tempo todo. Então, digamos que você usa a internet da sua casa. Mesmo assim, é legal que você coloque uma parte do valor daquela internet. Ou mesmo uma internet para você usar na rua. Mesmo que não seja certeza que você vai sair aquele mês. Mas às vezes a gente acaba saindo. Então você tem que estar com a internet no seu celular para responder seu cliente. Então é importante você reservar um valor para isso. Nem que seja 20, 30, 50 reais. Inclui lá na sua despesa, porque você sempre tem esse valor. Caso você não use, é lucro. Então tá ótimo. Outras coisas que é importante entrar na despesa fixa é investimento em marketing. E aí você fala, mas eu tô começando, não quero investir em marketing ainda. Principalmente por isso, porque você tá começando que tem sim que investir. Tem que seja um pequeno valor. Então sim, é importante você investir em marketing, tanto em campanhas, Google Ads, Facebook Ads. Eu sei que no começo às vezes você não sabe ainda como fazer isso, mas se você precisar pagar alguém para fazer isso, então é importante se você reservar um valor para essa parte, um valor para o seu conhecimento,
investimento para você investir em cursos. Então, reserva um valor para marketing e um valor para investimentos. Esses investimentos podem ser equipamentos, podem ser cursos, consultorias, tudo isso é importante você ter um valor todo mês para você usar, para você dar continuidade no seu negócio, para você crescer seu negócio. Então, tem que estar embutido no seu preço. Aí vocês falam, nossa, mas tanta coisa assim vai ficar muito caro. Já vocês vão ver que não vai ficar. Caso você tenha um espaço físico, já são muito mais despesas fixas que você tem que considerar. Aluguel, água, luz, internet. Então, tudo isso entra dentro de despesas fixas, que mesmo que você não venda nada, você vai ter que pagar essas despesas. Então, é muito importante. Pensem direitinho aí e coloquem tudo. Outras despesas que nós temos que incluir, despesas variáveis, que são importantíssimas. Então, como o nome mesmo já diz, são despesas variáveis, que são os itens que você utilizou para elaborar aquele produto. Então, digamos que foi uma cesta com balão. Você vai ter que incluir nesse valor das despesas variáveis o balão que você usou, a cesta, os produtos que você colocou dentro. Então, tudo que você usou para compor aquele presente são as despesas variáveis, e a cada produto que você criar vai mudar isso daí. Então, essas são as despesas variáveis. Outra parte importante é o nosso prolabore, que nada mais é do que o nosso salário. É importante sim a gente incluir nosso salário, porque afinal de contas a gente não pode tirar tudo que entra na empresa, todo o dinheiro que entra na empresa, nem tudo aquilo é nosso. Então tem que ter uma parte daquele valor para ser o nosso salário. E é importante a gente ter desde o começo, nem que seja um valor pequeno, mas é importante que a gente tenha, pra gente saber separar o que é da empresa, o que é nosso. Então você define o salário, você quem determina. Claro que é importante você ver, eu vou trabalhar quanto? Eu vou trabalhar 6 horas por dia só, 5 vezes por semana? Então é uma carga horária pequena. Claro que você não vai colocar um salário super alto, mas também não se desvalorize. Defina um valor de salário que você gostaria de receber e que esteja de acordo com a quantidade de horas e dias que você vai trabalhar. Outra coisa importantíssima que não pode faltar na sua precificação é a margem de lucro. Hoje em dia a gente escuta muitas pessoas falando apenas do lucro que ela tem sobre aquele produto. E na verdade o lucro, ela meio que está englobando tudo isso que eu já falei antes, mas o lucro ele vem separado de todos esses outros que eu falei. Bom, agora eu vou falar de itens super importantes que é indispensável você incluir na sua margem de lucro. Começa com itens incalculáveis, que são o quê? Uma cola que você usa para aplicar em algum lugar. É uma coisa que não tem como você calcular. Um confete, um glitter. Se você não tiver medidas exatas para aplicação desses produtos no balão, por exemplo, fica inviável de calcular. Adesivos, essas coisas a gente já consegue calcular. É um pouco mais fácil, porque vem uma quantidade determinada de adesivos. Mas algumas coisas por metro, que às vezes não são possíveis de calcular, é importante você incluir aí na sua margem de lucro como gastos incalculáveis. Outra coisa muito importante é possíveis perdas. Quem trabalha com balões, quem trabalha com cestas, é importante saber que vão existir perdas, principalmente com balões, a gente já tem que contar com isso. Então, nós devemos saber que o balão pode estourar, o balão pode vir já com algum microfuro, então você já tem que ter um valor, um pequeno valor, para cobrir esses gastos, porque se estourar, você não vai cobrar do seu cliente, é você que tem que repor, enquanto está com você, claro. Então, essas possíveis perdas é importante que estejam inclusas ali na sua margem de lucro. Claro que a gente não quer que nada aconteça, se não acontecer, melhor ainda, é lucro nosso. Outra coisa importante também é um valor para você reinvestir no seu trabalho. Então ela tem que estar ali embutida na sua margem de lucro. O valor que sobrar ali, você vai reinvestir, vai comprar novos materiais. Outra coisa muito importante que não pode esquecer é taxa de cartão de crédito. Eu sou da opinião que você já deve incluir a taxa de cartão de crédito e também parcelamento, se você desejar, no valor do seu produto, porque você vai gerar muito mais vendas, você está facilitando a jornada do seu cliente. Então, como eu faço? Eu já incluo o valor da taxa de cartão de crédito e ele pode parcelar até 3 vezes. Claro que a gente não precisa ficar oferecendo para ele esse parcelamento, só se ele pedir, mas já está embutido, porque senão o cliente vai falar, eu quero esse produto de R$100, ele quer passar no cartão e aí você fala, tá, para passar no cartão tem uma taxa. Não, então é muito melhor quando você já inclui esse valor. E caso o cliente for pagar no Pix, que acontece muito hoje em dia, ótimo, bom para você, porque esse lucro aí, essa parte que seria de taxa do cartão vai ficar para você. Então, eu acho bacana que você inclua isso sim, já esteja embutido para facilitar a sua vida e a vida do cliente.
frete. Outra coisa importante é a logística. Eu tô falando assim da logística interna, tá? Não a sua entrega para o cliente. Essa parte ele já vai pagar, claro, o frete. Quando você compra um produto, eu comprei balões, comprei coisas de cesta de café da manhã, tudo isso, ou você vai pagar a entrega, vai pagar um frete, ou você tem que ir lá comprar e aí você vai gastar combustível ou condução, o que for. Então, essa parte da logística que eu digo que precisa estar inclusa ali também na sua margem de lucro, tá? Caso aconteça de você comprar tudo de uma vez, pagar um frete só, vai ficar bem diluído em cada produto o valor e ótimo para você também. Agora, nós vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês como então fazer essa precificação passo a passo. Agora que eu já falei toda a parte teórica, vamos lá para a prática. Eu vou fazer junto com vocês a precificação de um produto aqui de forma manual, vai ser de um balão bolha de 18 polegadas na vareta. Então aqui nós vamos colocar nossas despesas fixas, MEI, internet, telefone, vou colocar investimentos também. Você vai colocar as suas despesas fixas, tá? É uma coisa muito pessoal, mas vou dar o exemplo com esses itens. Vou colocar aqui o MEI 66 e é importante que esses valores sempre estejam atualizados. Conforme forem mudando os valores, você precisa atualizar. Os investimentos eu coloquei 320, que podem ser investimentos em cursos, mentorias, investimentos em marketing. Às vezes você quer fazer um over delivery com seu cliente, então já entra também nessa parte de investimentos, porque é um dinheiro, né, que geralmente vai, mas você consegue retomar esse dinheiro para sua empresa. Então, nós precisamos calcular todos esses custos, 66 mais 60 mais 320. Eu somo eles e eu já sei o valor das minhas despesas fixas mensais, tá? Então, é 446 que eu gasto por mês de despesas fixas. São despesas que eu vou pagar de qualquer forma, eu trabalhando ou não, vou ter que pagar essas despesas. Agora nós podemos falar do nosso salário. Eu vou colocar aqui o valor de R$1.000 para facilitar a nossa conta, mas também não desvalorizem o trabalho de vocês. Eu coloquei aqui que eu vou trabalhar 24 dias por mês, 6 horas por dia. Então tudo isso também tem que ser levado em consideração na hora de você definir o seu salário. Eu preciso descobrir aqui o valor do meu dia trabalhado, então eu tenho que fazer 1.000 dividido por 24, então agora eu sei que eu recebo R$41,66 por dia, é o valor que eu devo receber por dia, né, fazer por dia para o meu salário. Agora eu preciso descobrir quanto que é minha hora trabalhada, então eu vou colocar o valor de R$41,66 e vou dividir por 6 horas, que é a quantidade de horas que eu trabalho por dia. Então, eu tenho o valor de R$6,94 por hora. A minha hora trabalhada custa R$6,94, então já fica mais fácil eu saber quanto que eu vou receber por produto. Dentro disso, agora eu preciso incluir as minhas despesas variáveis, que são as despesas, os produtos, né? Tudo que eu uso, os materiais que eu uso para montar aquele balão. Então, primeiramente, o balão bolha, eu pago aqui R$5,85. Mini balões, isso é importante, porque eu tenho que descobrir quanto que eu pago em cada balão. Então, eu preciso fazer uma conta aqui, eu descubro quanto eu pago no meu pacote de balão. Então, eu pago R$36,90. Então, R$36,90 dividido pela quantidade de balões que vem dentro do pacote. Eu pago R$36,90 e vem 50 balões no meu pacote. Então, eu sei que dá 73 centavos cada balão. Eu poderia arredondar para 74 aqui. Então, eu vou fazer vezes 6, que é a quantidade de balões que eu uso, que dá 4,42, tá? Posso até colocar 4,43 se eu quiser. Então, entenderam? Eu tenho que saber a quantidade de balões que eu uso, quanto custa cada balão e quanto vai sair 6 mini balões. Os 6 mini balões ficou 4,43 para mim. Agora a minha vareta, eu sei que eu pago R$1,50 na minha vareta e é importante que a gente saiba tudo isso, é importante que a gente guarde as notas para que a gente saiba o custo de tudo isso. Você tem que saber também quanto que eu paguei na minha tag. A minha custa 50 centavos, quanto custa a sua? E caso você não saiba, você precisa fazer o cálculo aqui na calculadora. Laço também é a mesma coisa, a personalização eu considerei uma aqui de R$5, como se você estivesse comprando uma pronta, tá? Porque não é uma coisa também tão exata na hora de calcular para quem tem a máquina. Eu gosto de considerar esse valor mais ou menos de R$5.
Então, eu calculo todos esses valores aqui das minhas despesas variáveis, né? Eu somo eles e me deu 17,27. Posso até colocar 17,28, se eu quiser, para arredondar. Então, o custo das minhas despesas variáveis foram 17,28 para produzir esse balão, tá? Então, só de materiais eu gastei 17,28. Todos esses números são muito importantes. Agora, quanto tempo eu levei para produzir esse balão? Eu levei 1 hora, então eu coloco aqui 1 hora, para depois eu saber quanto vai ser o custo da minha hora ali. Então eu vou precisar colocar aqui, ó, vou descobrir minhas despesas fixas mensais, quanto que por dia eu gasto de despesas fixas. Então eu fiz 446 dividido por 24 dias trabalhados. Então, ficou 18,58 por dia que eu gasto de despesas fixas. Se eu vender ou não, eu tenho essa despesa. Agora, eu vou dividir o 18,58 por 6, que me dá 3,09, tá? Eu posso colocar 3,10 ou colocar 3,09 mesmo, tá? Manter assim. Então, por dia, por hora, 3,09 é o valor que eu gasto para manter ali as minhas despesas fixas. E agora eu preciso somar tudo isso. O valor que eu gasto de despesas fixas por hora, porque foi 1 hora que eu levei para fazer o balão. Então, 3,09 mais o valor da minha hora, que é 6,94. Como eu levei 1 hora só, vou colocar apenas 6,94. Mais as despesas variáveis, que foi 17,28. Tá? Então, me deu aqui um valor de 27,31. É o que eu gasto, além de materiais, a minha hora e as minhas despesas fixas. E para que a precificação fique completa, nós precisamos adicionar o lucro. E o mínimo que você tem que cobrar de lucro é 40%. E eu vou te justificar o porquê disso. Na nossa empresa, nós temos alguns gastos que são incalculáveis. E esses gastos precisam ser adicionados de alguma forma. E eu acho importante colocar como lucro. Então, gastos incalculáveis, como um pouco de cola quente que você utiliza, é uma coisa totalmente inviável de calcular. A logística interna, exemplo, você fez uma compra grande pela internet, você pagou R$20 de frete. De alguma forma, aquele R$20 de frete precisa estar embutido no seu produto. Então, eu gosto de deixar aí como essa parte do lucro. Possíveis perdas, caso o balão estoure, que é uma coisa que acontece vez ou outra, nós temos que repor esse balão, nós não vamos cobrar do nosso cliente, então tem que estar uma parte ali do lucro já incluso isso. Taxa de cartão de crédito, já com o parcelamento do cartão, é importante que esteja embutido no seu produto, porque é muito chato quando a pessoa vem comprar uma coisa, você passa um preço, aí ela fala, eu quero pagar no cartão, aí você fala, então no cartão fica outro preço. Não, gente, já inclui a taxa de cartão com um parcelamento ali de 3 vezes, vê o que fica viável para você. Aqui eu ofereço a taxa de cartão, né, ou já está inclusa a taxa de cartão de crédito, incluso 3 vezes o parcelamento. Claro que a gente não precisa ficar oferecendo o parcelamento, mas se o cliente pedir, tem disponível ali, já está incluso no seu preço. Eu coloco 10% de cada um desses, 10 de itens incalculáveis e logística interna, 10 de possíveis perdas, 10% de taxa de cartão de crédito e parcelamento e 10% para reinvestir no negócio, que é importante que a gente reinvista também no nosso negócio. Então, se a gente fosse colocar aqui 40% em cima disso, vamos ver aqui quanto ficaria, tá? Então, deixa eu só adicionar aqui. Custo de produção me deu 27,31, né? Que foi o que eu gastei realmente para produzir esse produto e agora eu preciso descobrir quanto que ele ficaria incluindo o meu lucro. Se a gente colocar aqui, ó, mais 40%, ficaria o custo dele final 38, mas eu acho pouco. Então dá pra gente colocar mais, vamos colocar aqui 100%, então ficaria 54,62, já ficou legal, né? Já ficou um valor muito bom. Então eu vou ser mais ousada aqui, vou colocar 27,31 mais 115%. E aí seria uma margem de 31,40, tá? Só de lucro 31,40. Mas agora nós vamos fazer aqui, eu vou adicionar aqui só para ficar mais detalhado. Então 115% significaria 31,40 de lucro, tá? Então agora eu vou
ver com esses 27,31 mais 27,31, a gente chega no valor de 58,71, que nós podemos arredondar para R$ 59,90 ou R$ 60. Bom, agora nós vamos fazer aqui a precificação diretamente na planilha, para vocês verem como é fácil e simples. Aqui nessa parte eu coloco o nome do produto. Eu vou colocar aqui bolha, vareta 18, para saber que é uma bolha de 18 polegadas na vareta. Coloquem como for mais fácil para vocês identificarem. Aqui nas despesas fixas eu vou colocar igualzinho, coloquei lá na precificação manual, MEI, internet e investimentos. Um MEI R$ 66, internet 60 e investimentos 320. E aí ele já me dá automaticamente o valor total dessas despesas fixas ali do lado, tá vendo? Como é fácil, simples, automático. Aqui eu vou colocar o meu salário mensal, como nós colocamos lá, que foi R$ 1.000, 24 dias trabalhados no mês e 6 horas de trabalho por dia. Automaticamente ele já me dá o meu salário por hora. Aqui eu também posso colocar já o tempo de produção que eu defini lá, que foi de 1 hora. Ele já me dá as despesas fixas sobre a produção, que foi referente aos gastos ali, o que eu tenho de custo de despesa fixa mensal, ele já me dá referente ao tempo que eu demorei para produzir. Aqui nós podemos já colocar os itens que nós utilizamos, que foi a bolha, R$ 5,85. Aqui nós vamos colocar os 6 mini balões e lembra que nós fizemos uma conta lá na calculadora? Agora nós temos aqui, nós podemos calcular aqui, fazer o cálculo fracionado. Nós temos a opção de centímetro ou metro que a gente pode utilizar para tecidos, para fitas, gramas aqui a gente pode utilizar para confetes e aqui por unidades, que é o que eu vou usar o balão. Então, 50 unidades de balão vem no pacote, o preço que eu paguei foi R$ 36,90 e eu usei 6 unidades. Já me deu o valor ali certinho, R$ 4,43 por 6 unidades. Viram que prático? Agora minha vareta, R$ 1,50. Opa, entrou aqui errado. R$ 1,50. Não esqueçam de colocar a vírgula, para não ter problema de entrar o valor errado. Minha tag, 50 centavos. E algumas coisas assim, como por exemplo o laço, vocês poderiam já calcular ali na parte do cálculo fracionado por centímetro ou metro. Você colocaria o tamanho que você pagou no rolo, né? O tamanho que veio no rolo, o valor que vocês pagaram no rolo e a quantidade que vocês utilizaram. Se foi 1 metro, se foi 1,5 metro, tá? Então tudo vocês podem calcular ali. E também tem o fracionador universal. Aí finalizei. Agora já aparece para mim tudo aqui, as despesas variáveis sobre a produção. E aí eu só preciso colocar agora minha margem de lucro. Lembra que eu falei que o mínimo é 40%? O balão sairia R$ 38,95. Só que a margem de lucro da peça seria de R$ 11,00, né? Tirando as minhas horas trabalhadas e as despesas sobre a produção. Então eu prefiro ser mais ousada, como eu falei, colocar 115%, que aí foi para uma margem de lucro de R$ 31,99. Horas trabalhadas R$ 6,94 e as despesas, né, o que aquele produto contribui para as minhas despesas fixas é de R$ 3,10. E aqui já mostra tudo certinho pelo percentual, é muito fácil e simples, vocês viram que rápido? Vocês viram a diferença de precificar tudo ali manualmente, como eu fiz, entre precificar com a planilha, como é prático, como é rápido, como é eficaz. A gente sabe da correria que é o dia a dia, principalmente nós, que a gente está sempre montando, sempre fazendo as coisas. E se a gente não tiver algo prático, a gente não consegue fazer tudo da melhor forma e lucrar com isso. Se você quer facilitar o seu dia a dia, parar de perder dinheiro, todas as informações vão estar aqui embaixo para você adquirir o seu curso e a sua planilha para facilitar seu dia a dia. Até logo, tchau, tchau!